Oi, aqui é Vicky Goforth Parnell e eu vim compartilhar outro sonho com você que tive em 29/03/25 e comecei a escrever no meu diário às 16h29. E eu oro e busco o Senhor Jesus Cristo em todos os sonhos que tenho. Por exemplo, tive um sonho hoje, esta manhã, sobre amigos do passado dos quais o Senhor me chamou para me separar. Mas eu percebi no sonho que o Senhor estava revelando que eles eram do reino marinho, porque ele continuava tentando me levar para a água. E essas são coisas que você tem que orar e pedir ao Senhor Jesus Cristo. Eu perguntei ao Senhor, sabe por que isso foi permitido? E por favor, me diga, por quê? O quê? Que assunto? O quê? Você permitiu isso? Com que propósito? Essa é a palavra que estou procurando, com que propósito? E porque eu tenho orado sobre pessoas na minha vida, passado, presente e futuro, mesmo nos tempos de escola lá atrás. E ele revelou alguns que eram inimigos, mas ele está esclarecendo a que parte do reino das trevas eles pertencem. Então sou grato por isso. Mas isso mostra que mesmo que você tenha um sonho, e é sobre alguém que o Senhor tirou da sua vida, e você tem esse sonho e também começa a ter boas lembranças e coisas agradáveis. E isso são espíritos familiares em ação. Você precisa orar contra isso em nome de Jesus Cristo. Se você sabe que o Senhor tirou alguém da sua vida, ou se alguém saiu da sua vida ou foi removido da sua vida, e você não sabe por que, ainda assim ore e pergunte ao Senhor, porque o Pai, Deus no céu, Jesus Cristo, pode ter estado removendo o inimigo da sua vida. Então, antes de começar a abraçar todo mundo, ore sobre tudo. Busque Jesus Cristo sobre tudo, porque Ele está nos protegendo de muitas maneiras. Nós não percebemos isso. Tudo bem, não queria entrar em tudo isso, mas que a vontade do Senhor seja feita. Já orei e pedi ao Espírito Santo para não me deixar falar uma palavra em nome de Jesus Cristo. E Pai Deus ou Ele, que não seja necessária neste vídeo para que a vontade de Pai Deus seja feita. Então eu estou enviando isso e deixando ir. Este sonho é intitulado O Reino Marinho e o Sonho da Marca da Besta. Peço que você leve isso a Jesus em oração. Tente, teste e prove isso, como somos chamados a fazer, ou descarte como um absurdo e encontre-se deixado para trás, porque é isso que o Senhor continua me dizendo àqueles que não vão ouvir. E isso não significa apenas para as coisas que estou compartilhando, para os avisos que estão sendo dados, tanto quanto você pode perceber. Por todo este mundo de filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, se levantando, mesmo entre aqueles que professam ser de Deus e não dão suas palavras, e então distorcem aqui e ali. São aqueles com a verdade de Jesus Cristo, que o Espírito Santo está neles. Que se você ouvir, tentar, testar e discernir, você entenderá exatamente onde estamos se ainda não estiver acordado. Que estamos nos dias do fim dos tempos. Vamos orar. Pai Deus, em nome de Jesus Cristo, venho humildemente diante de ti como uma filha do teu reino, uma serva de todos. É isso que eu quero ser. Mantenha-me humilde a todo custo, e apresento esta oração e petição diante de ti no poderoso nome de Jesus Cristo, teu Filho, a quem amo. Eu também te amo, Pai Deus. Agora eu peço, Espírito Santo, que você conduza esta oração da maneira que precisa ser feita, porque você sabe de antemão, você é o Espírito de Deus. E ele sabe todas as coisas. Então você sabe o que precisa ser orado e como precisa ser orado. Eu me coloco no poder da força. Poderoso nome de Jesus Cristo e comando e decreto de acordo com Jó 22:28. Não haverá absolutamente nenhuma retaliação do reino das trevas de qualquer tipo por este vídeo ou qualquer um que participe dele direta, indireta, aleatoriamente ou mesmo vinculado aos vídeos. Nenhuma interferência, obstáculos, retaliação, espionagem, monitoramento, vingança. Nada disso. Tal como a palavra de Deus diz em Gálatas 5, e você honra sua palavra, é por isso que me faz dizer tal, como está escrito na palavra, então, portanto, você a honra. Pai Deus, então, você sabe quais coisas assim eles podem ou não podem fazer em toda a sua existência e todo o seu conhecimento, porque você está em todas as coisas e existe em todos os lugares, e você é absolutamente incrível. Pai Deus, estou muito humilde por você ter enviado seu filho
para. Pagaram um preço horrível para nos reunir a você, depois que Adão e Eva pecaram. Senhor, que custo você pagou por nós, Jesus Cristo? Que custo horrível e não valemos a pena, mas estou grato por você ter feito isso, por você ter feito. Então, podemos fazer parte desta família de Deus e podemos ter um relacionamento restaurado. Você é a ponte entre nós e o Pai Deus. Podemos estar diante dele em sua justiça. Você nos veste com justiça e a veste da salvação. Ou em Isaías 61:10. Obrigado, Pai Deus. Obrigado. Agora, em nome de Jesus Cristo, toda armadilha, gatilho, armadilha traiçoeira, trama, plano, esquema, dispositivo, toda flecha maligna, dardo inflamado do inimigo, eu os extingo todos. Em nome de Jesus, eu cancelo todo ataque. Em pé no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, eu entendo que o inimigo tem que se submeter a mim, porque é a Jesus Cristo que eles estão se submetendo. Eu não sou nada por conta própria, mas como filho de Deus e herdeiro do reino de Deus. Eu possuo a autoridade do nome de Jesus Cristo e ele vivendo em mim. E por isso você tem que obedecer ao reino das trevas. Quando estou andando de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus diz: submeta-se, portanto, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Tiago 4:7. E eu estou ordenando que você fuja e vá embora. Esta presença deste vídeo e deste ministério e todos os PDFs, todas essas coisas relacionadas direta, indireta e aleatoriamente. E eu peço que seja selado no sangue de Jesus Cristo e que vá sobre a internet das pessoas, Senhor. Seus dispositivos pelos quais estão assistindo ou ouvindo, sela-os, Senhor. E sobre as pessoas, sobre seus ouvidos, sobre seus corações, sobre suas mentes, sobre seus sonhos, sobre seu entendimento. Sele-o no teu sangue para que nada seja roubado ou distorcido pelo reino das trevas, em nome poderoso de Jesus Cristo. E eu oro para que você abra os ouvidos do entendimento para seus filhos, sim, nós ouvimos sua voz, conhecemos sua voz, mas o inimigo tenta manipular o entendimento ou a audição. Eles não podem manipular sua voz, mas eles tentam através de sua tecnologia, como a máquina voz de Deus, e tentam sua feitiçaria. A bobagem, uhu, ahu, que é invocar demônios e fazer com que demônios tentem se interpor, inseridos em uma conversa, tentando fingir como Deus? Não. É como se fosse possível que até os eleitos fossem enganados. Então você nos deu maneiras, Pai Deus, e isso significa se aproximar de você, Jesus Cristo, perto do pastor, para que possamos ouvir sua voz claramente. Senhor, qualquer distorção na atmosfera, no poderoso nome de Jesus Cristo, eu cancelo, anulo todos os efeitos no nome de Jesus Cristo, pedindo que tudo seja transformado de impuro para santo, que a vibração, os sons e a música, Pai Deus, e as notas e as cores e todas essas coisas relacionadas à atmosfera que passam pelas ondas e semelhantes sejam mudadas constantemente, repetidamente, para que eles não possam trancar ou fixar o reino das trevas e usá-lo contra seus filhos. Eu oro isso no poderoso nome de Jesus Cristo, declarando e decretando que está feito, na autoridade de Jesus Cristo. E eu oro para que todo o sangue inocente que o reino das trevas coletou, que seja removido de suas mãos, porque o sangue clama da terra. O sangue clama por vingança. Senhor, estou pedindo a ti, remova-o para que eles não o usem para seus ganhos ilícitos e para seus sangues demoníacos. E todas essas coisas assim sejam colocadas na marca no poderoso nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Senhor, eu te louvo. Agora, Senhor, toda feitiçaria, uhu, ahu, lixo enviado, todo demônio enviado, toda invocação demoníaca contra mim, este ministério, estes vídeos, estes sites do YouTube, The Brittion, BitChute, Rumble, Odyssey, Facebook, Telegram. Vocês estão amarrados no nome de Jesus Cristo com correntes eternas. De acordo com Judas 6, quaisquer anjos caídos, ou agentes humanos, ou qualquer outro. Reino das trevas, vocês estão amarrados, portadores e usuários, no nome de Jesus Cristo.
de atacar a mim, este ministério, minha família, tudo relacionado a mim, direta e indiretamente, aleatoriamente, e todos que participam de acordo com a sua vontade, Pai Deus. Em nome da cruz de Jesus, aqueles que podem ser lançados no abismo, eu os lanço agora no abismo, com uma corrente eterna, apoiando-me em Judas 6 e Mateus 18:18. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Judas 6. E aqueles, Senhor, ainda não consigo citar corretamente, mas aqueles que deixaram sua primeira morada, sua primeira habitação, sejam amarrados e reservados, sob a escuridão até o dia do juízo. E estou pedindo que esse seja o dia do lago de fogo quando forem lançados lá, mas de acordo com a sua vontade, Pai Deus, em nome de Jesus Cristo, e eu farei isso corretamente no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por nos ouvir, por sempre nos ouvir. Eu oro para que a sua vontade seja feita na terra como é no céu. E se houver qualquer missão, qualquer coisa que tenha saído com encantos, feitiçarias, seduções ou coisas semelhantes, Pai Deus, faça isso como um misticismo, caos, magia caótica, como eles chamam, mas é tudo. Uhu, arru lixo. Demônios convocados para fazerem suas vontades que estão ligados ao ataque. Eu os desato, cortando os cordões com o fogo de Deus, pedindo que seja enviado, de acordo com 1 Reis 18. Amém. Quando Elias chamou o fogo, orou e o fogo foi enviado. Quando ele confrontou os profetas de Baal. E eu corto esses cordões baseando-me no Salmo 129:4, onde diz: Deus, tu cortas os cordões dos ímpios, tu os cortas ao meio. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu ordeno que eles não cumpram mais suas tarefas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, peço que essas atribuições sejam apagadas da memória do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, e que não sejam trazidas à tona novamente. Em toda a sua existência, conhecimento e entendimento, mas mantidas como um registro no céu, em nome poderoso de Jesus Cristo. E agora todos os demônios são iguais aos outros, envolvidos em correntes eternas, lançados no abismo, solicitando tormentos graves e pesados fardos, e que eles sejam mantidos lá até o momento em que forem lançados no lago de fogo. Mas novamente, que tudo o que eu oro seja de acordo com a sua vontade, Pai Deus. E eu entendo que quando eu oro, há uma permissão. Quando o mundo está em pecado, quando as pessoas pecam, há uma permissão em suas vidas. Há uma permissão em sua terra para que o inimigo se mova, porque eles têm um acordo com o reino das trevas. Mas nós, os filhos de Deus, podemos orar e intervir, porque nossa aliança com você supera aquela com o mundo e as outras pessoas e os outros habitantes. Amém. E através dessa aliança, é por isso que podemos orar e o tornado estar vindo direcionado a nós, e ele irá para o outro lado. Quando falamos com fé o nome de Jesus Cristo, é por isso que podemos falar a uma tempestade e ele a acalmou imediatamente. É por isso que podemos falar com fé e as pessoas serem curadas. É através do poder do nome de Jesus Cristo. Eu te louvo por este entendimento, Pai, de como você pode intervir. As pessoas tantas vezes dizem: "Por que Deus permite isso?" Você continua dizendo que o pecado é uma causa, mas é porque há uma permissão, e as pessoas têm livre-arbítrio. Quando você peca, o pecado tem uma permissão. Ele tem a área que é dada por causa deste pecado. Não se arrependeram do que praticam. Mas, Pai Celestial, novamente seus filhos podem se levantar e fazer a diferença. Ajude-nos a nos unir e ser o corpo de Cristo que devemos ser. E perdoar uns aos outros e parar de se apegar à tolice e fazer o nosso melhor para derrubar uns aos outros. Por causa do ciúme, por causa do mal-entendido, porque simplesmente não gostam de alguém. Pai Deus, isso não é unidade e amor. Isso não é amor fraternal. Isso é ódio. Isso é assassinar alguém com suas palavras. Então, Pai Celestial, por favor, perdoe-nos e ajude-nos a fazer o que fomos chamados a fazer no poderoso nome de Jesus Cristo. Que tudo o que eu faça te glorifique, Pai Deus. Há mais alguma coisa? Espírito Santo. Tudo bem, Senhor. Eu te peço, unge minhas palavras e deixa a tua verdade se espalhar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei
e ficarei feliz nele. Eu só quero fazer uma observação. Eu tinha as imagens da marca da besta atrás de mim, e isso pareceu ofender algumas pessoas, pensando que eu estava glorificando a marca. Não, mas eu tirei depois de orar e perguntei ao Senhor se estaria tudo bem. E foi Ele quem me disse para colocá-las lá. Mas eu orei e perguntei. Foi um lembrete. Estamos tão perto e precisamos trabalhar desesperadamente para alcançar todos que pudermos. Por favor, entendam, eu nunca farei nada para glorificar o reino das trevas. Eu pretendo derrubá-lo o máximo que puder. Com a ajuda de Jesus Cristo, lá vamos nós. Tudo bem novamente. Este sonho veio em 29/03/25. Comecei a escrever no diário às 4h29. Eu realmente acordei de manhã. Na verdade, 2 vezes. Eu tive esse sonho 2 vezes. Eu acredito que sim, mas não anotei esses horários. Eu apenas comecei a escrever no diário às 16h29, porque eu orei sobre isso. Eu não sabia se iria compartilhar isso às vezes, mesmo que haja muita informação aqui, não é para ser compartilhada. E então me foi dito, por volta dessa hora, orando novamente. Sim, filha, comece a escrever no diário. E mesmo quando escrevo no diário, isso não significa necessariamente que será compartilhado. Então, esta manhã eu acordei e disseram: Você vai compartilhar isso, né? Então vamos compartilhar. Hoje é 31/03/25. Sonhei novamente, meu amado Jesus Cristo, e agora estou aqui para anotá-lo. Por favor, doce Espírito Santo, Espírito de poder, não me deixe escrever nada em nome de Jesus Cristo que não seja do céu de Deus, nem me deixe falar nada também. Encontrei-me dentro de uma bolha, uma barreira angelical, porque reconheço o leve brilho amarelo que já vi antes. Está me protegendo e permitindo que eu respire enquanto sou mergulhada em um grande corpo de água escura e agitada. Imediatamente, começo a orar em nome de Jesus Cristo. Para baixo, para baixo, para baixo, eu vou com uma velocidade incrível. Mas o movimento de viajar na água não me incomoda. O mínimo que sei é, porque esta é uma barreira angelical sagrada do Pai, Deus no céu. Estou indo tão rápido dentro da barreira angelical que não consigo distinguir claramente a vida marinha pela qual estou passando. Com licença? Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu estou. Com licença. Está ficando mais escuro, mas notei que há luz entrando pelo topo da bolha. Olhei para cima para ver qual era a fonte de luz, apenas para encontrar um anjo sagrado de tamanho e força incríveis, empurrando a bolha de barreira angelical comigo dentro. Que velocidade e força incríveis os anjos sagrados de Deus devem ter, eu pensei. E estando na presença de Deus Pai e Espírito Santo, ajude-me a falar claramente, ler claramente em nome de Jesus Cristo. Estar na presença de Deus Pai e em sua glória, acredito que os mantém totalmente carregados e capacitados pela glória de Deus Pai, por sua glória. Eu não falei com o anjo de cabeça marrom, pois ele estava totalmente focado na tarefa em mãos. Ainda estou orando em línguas do Espírito Santo, pedindo ao doce Espírito Santo para assumir, para liderar, porque eu mesmo não tenho ideia de para onde estamos indo. Se for lá no fundo da água, não pode ser bom. Isso significa que é uma instalação subaquática e é uma das localizações do reino marinho no reino sombrio de Lúcifer. Posso sentir a pressão aumentando do lado de fora da bolha, mas isso não tem nenhum efeito negativo sobre mim de forma alguma. Estou, bem protegido pelo meu Papai Deus e meu amado Jesus Cristo. Está escuro, quase preto agora, exceto pela luz que vem do anjo de Deus, que não parece estar cansado de me empurrar diretamente para dentro da água do oceano. De repente, à distância, começo a ver o que parecia ser um brilho iridescente de luz. Com licença, deve haver um navio ou edifício por perto. Pensei que, se realmente fossem luzes acesas. Com licença, era, na verdade, a iluminação disso. Escrevi isso errado. Na verdade, eram luzes que estavam em um túnel subaquático muito grande,
Começamos a percorrer o curso do túnel, mas permanecendo acima dele até que mais luzes surgissem à vista. Isso nos levou a uma cidade, um complexo massivo como nenhum outro que eu já tenha visto. Olhei para o anjo sagrado do lado de fora da barreira do anjo com um olhar questionador. Desta vez, ele olhou para mim e disse: Você está na localização principal do Reino Marinho, onde é governado pelo anjo caído Asbil, que se apresenta como uma rainha do mar da Índia. Você não precisa temer, filha da fé, da graça, misericórdia e de Sião. Você não será prejudicada. O anjo falou com uma voz de barítono. Obrigado, respondi, me perguntando se ele poderia me ouvir através da barreira do anjo sagrado. Ele podia, porque ele respondeu com sua voz amigável, mas de tom sério. Eu percebi. Por que estou aqui? Eu perguntei a ele. Você saberá em breve, ele respondeu enquanto nos aproximávamos da enorme cidade subaquática com o que parecia ser um tipo de castelo no meio dela. A cidade extensa parecia ter algum tipo de cúpula sobre ela, e eu presumi que era para manter o ar dentro para as crianças Nephilim e agentes humanos ou seus prisioneiros, eu pensei. Como um pensamento tardio, ouvi o anjo sagrado responder para mim, para meus pensamentos. Você está certo em todos os aspectos. Esse é o propósito da cúpula aprimorada pelo cilindro. É feita de um material não disponível para aqueles acima da crosta terrestre, mas é reservado pelos anjos caídos para seu uso pessoal. É uma cópia do Senhor Deus Altíssimo, Todo-Poderoso dos céus, no lado superior do firmamento, que contém o seu mundo. Mas como todas as suas criações, porque são malignas, é defeituosa e inferior. É facilmente destruída pelo Deus do céu, Criador de tudo, por seus comandos. Olhei para a cidade extensa e tive a sensação de que a localização é antiga em sua construção, embora eu pudesse perceber que eles tinham. Houve algumas adições posteriores, feitas à medida que a cidade crescia. Com licença. Obrigado, senhor. Há luzes para serem vistas em todos os lugares. Eu vi muitos arcos e edifícios. Os edifícios com o castelo me lembram uma aranha. O que está acontecendo, time? Onde a cidade marinha havia sido construída, depois rompida, e então se expandiu. Além de túneis longos, largos, do tipo cilindro, massivos em tamanho que saíam da cidade em 6 direções. O edifício principal da cidade, quando olhei para ele, ouvi a palavra colmeia. É construída como uma colmeia. Então, de repente, vi um movimento à minha direita e depois à minha esquerda. Virei rapidamente em ambas as direções para ver que havíamos sido acompanhados por mais 4 anjos, anjos sagrados de Deus, todos vestindo a armadura sagrada de Deus. E eles estão armados. Olhei novamente para o anjo sagrado de cabelos castanhos que me trouxe aqui, e agora posso dizer que ele também estava vestindo a armadura sagrada e estava armado. Uó, pensei. Estamos indo para o coração do reino marinho. Enquanto começo a clamar pelo sangue de Jesus Cristo sobre mim, afinal, ainda sou humano enquanto eles não são. Mesmo assim, descubro que não estou com medo. Eu até me sinto em paz, embora meus sentidos tenham se aguçado, sabendo que o inimigo não ficaria feliz em saber que estou aqui. Nem quero que eles descubram enquanto estou aqui. Mas eu sei que Jesus Cristo, meu amor, não me enviará a lugar algum onde ele não possa me proteger. Isso é verdade. O anjo de cabelos castanhos, com uma voz de barítono, falou através da barreira angelical. Então ele disse: Filha do tribunal do céu, estamos quase lá. Onde é? Lá? Eu perguntei. Ele olhou para mim com olhos azuis penetrantes de bondade, mas seriedade, e disse: Você está prestes a descobrir. Então passamos pela barreira da cúpula sem perfurá-la, e então nos dirigimos para a maior coleção de edifícios, que seria o coração, a colmeia. Os anjos não diminuíram a velocidade instintivamente. Eu tentei me preparar para o impacto, como não diminuímos a velocidade. Quando chegamos a uma parede do edifício,
Em vez disso, passamos por ela com facilidade e sem qualquer resistência. Não paramos enquanto passávamos por parede após parede, e então começamos a descer pelos andares dos magníficos edifícios desta colmeia castelo. Estava acontecendo tão rápido que eu não conseguia observar bem o que estava ao meu redor. Não era hora de fazer turismo, pois estávamos em uma missão sagrada, embora eu ainda não soubesse exatamente o que era. Então, de repente, paramos abruptamente. Com licença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu não estou sozinho. Os 5 anjos sagrados ainda estão comigo. Eu me encontrei ainda dentro da barreira angelical, permitindo-me respirar livremente. E isso manteve a pressão. De eu estar tão profundo na água, de me esmagar, fiquei de pé, ereto. Quando paramos, com licença, olhei para o anjo de cabelos castanhos escuros e olhos azuis que me empurrou durante todo o caminho até esta cidade subaquática e disse: Obrigado. Eu não tinha outras palavras neste momento. Ele acenou com a cabeça para mim e disse: De nada, filha de Sião, do Deus Altíssimo do céu. Então ele se virou para os outros 4 anjos sagrados que chegaram perto do final da nossa jornada e começou a dar instruções a eles. Jaditsu Kami. Lamiak, você pega o flanco direito. Jeremiel, El. Você e Seth Arna peguem o flanco esquerdo. Devemos protegê-la a todo custo. Ela deve testemunhar o que o grande Deus Todo-Poderoso do céu, justo e verdadeiro, ordenou. Um dos anjos sagrados, um de cabelos castanho-areia, um de cabelos castanho-areia com olhos castanhos, respondeu rapidamente: Será feito, Raguel. Todos nós sabemos a importância desta missão. Obrigado, Jeremiel, respondeu o anjo chamado Raguel. Esses nomes são o que o Senhor me deu, o que eu vi. Com licença, eu disse. Você gostaria de me informar? Sobre o que está acontecendo e o que eu preciso ver? Eu sei que o Pai, Deus e Jesus Cristo fizeram você me trazer aqui, mas ainda não sei por qual razão. O anjo de cabelos escuros e olhos azuis chamado Raguel, quem aparentemente estava no comando, que agora aparece como um homem humano normal e alto, respondeu: Filha da fé, de Sião e da corte do céu, você receberá mais detalhes em alguns momentos. Primeiro você deve continuar se movendo. Siga-me. Os outros 4 anjos estarão de cada lado. Nenhum mal lhe acontecerá. Eu sei, respondi de volta, porque Pai, Deus e Jesus Cristo são todo-poderoso. Sim, respondeu Raguel, enquanto todos os anjos em santa união começaram a elevar louvores ao Deus Todo-Poderoso do céu e a seu Filho, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Começamos a caminhar com Raguel na liderança. À minha esquerda estava um anjo de cabelos castanhos arenosos e olhos castanhos chamado Jeremiel. Atrás dele, o anjo tinha cabelo escuro. Atrás dele, o anjo tinha cabelo loiro escuro e olhos azuis ou cinzas. Eu não conseguia ter uma visão clara o suficiente enquanto caminhava. Ele tinha que se chamar Seth Darna, porque ele está à minha esquerda. Ele me deu um breve aceno de cabeça, como se tivesse lido meus pensamentos e estivesse reconhecendo que esse era seu nome. Eu lhe dei um pequeno sorriso tenso, porque ainda não sabia para onde estava indo. Passamos por muitas salas, corredores e câmaras. Eu podia perceber que a fonte de luz deles era através de algum tipo de tecnologia e cristais, como o diamante dos poderes, os diamantes de poder que aprendi, mas diferente. De alguma forma eu sabia que os daqui, desculpe-me, em nome de Jesus Cristo, eu lerei, claramente. Eu amarro todos os ataques em nome de Jesus Cristo. E a mim mesmo. Eu amarro a mim, mesmo minha carne, e a trago sob sujeição em nome de Jesus Cristo. Eu sabia que os daqui são mais antigos do que os outros que vi.
Estamos nos movendo rapidamente, quase silenciosamente, então não consigo ver muito, mas um monte de paredes de cristal, por falta de palavras melhores, e senti que os caídos estão tentando duplicar a beleza do céu com seu ouro que é tão puro, é transparente, é claro. De alguma forma, sei que estamos sob a colmeia principal do palácio. De repente, o anjo Raguel levanta sua mão direita e todos paramos. Com licença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ele se virou para me olhar. Seus olhos são sérios, mas posso ver que ainda há uma bondade neles que reconheço naqueles que estão constantemente na presença de Deus Pai. Filha de Sião da Fé, você foi encarregada de testemunhar e alertar sobre o que está prestes a ver. Você aprendeu a guerrear em nome do Santo Filho sem medo. Você sabe como se proteger e proteger aqueles que ama, assim como guerrear, resistindo e devolvendo a guerra que poucos de seus filhos fazem hoje. O Filho de Deus, Jesus Cristo, lhe deu esta tarefa porque você dará o aviso independentemente do que o inimigo fará. Independentemente de quais repercussões o inimigo possa tentar enviar a qualquer um em relação a este assunto. Saiba que, como estamos no coração do território do inimigo, a assistência adicional, ele disse, apontando para os outros 4 anjos, era necessária, não apenas para sua segurança, porque o Deus do céu o preserva sob sua asa, mas para garantir que o inimigo não cause interrupções ou impedimentos de qualquer forma. Com a segurança aumentada deles, era necessário. Estes 4 interceptarão quaisquer mensagens ou qualquer outra coisa que de outra forma pararia, interromperia ou impediria tudo o que você precisa ver e ouvir. Você orou Lucas 8,17 sobre este mundo, assim como outros dos filhos do Cordeiro ressuscitado. É justo que, correto e verdadeiro que as ações malignas sejam reveladas. O que você vê aqui deve compartilhar com o mundo, com todos, que ouvirão. Eu entendo, respondi. E novamente direi que não sabia quando iria compartilhar isso. Eu disse que não sabia se iria compartilhar, eu simplesmente não sabia quando. Eu entendo, respondi. E então perguntei: Você pode me dizer no que estou entrando? É uma reunião? Outro experimento que eles fizeram? É uma espécie de reunião? O anjo Raguel respondeu: Você está prestes a ver como Bill, um dos caídos, que seduziu seus companheiros anjos a se corromperem. Com as mulheres da terra, ele se apresenta como uma bela rainha, uma mulher. Isso é feito em desafio rebelde ao Deus Todo-Poderoso do céu, que nos fez a todos com a aparência masculina. Não fomos feitos para acasalar. Tudo o que os caídos fazem é em rebelião contra o justo e verdadeiro, fiel Deus do céu, que nos criou em sua grande, terna e amorosa misericórdia. É por isso que eles promovem tão abertamente a mudança de gêneros para a humanidade e os atos abomináveis de pessoas do mesmo sexo se unindo. Ele terminou dizendo: Oh, eu deveria ter sabido disso, respondi, enquanto olhava para o anjo de cabelos escuros em sua armadura sagrada, ainda, emanando a glória de Deus de sua presença. Pensei por um momento e então perguntei: O que faz? Como Bill se chama? Se chama agora de Rainha do Mar da Índia. Ele é conhecido por muitos nomes. Rainha do Mar Arábico por alguns, mas atualmente seu nome mais conhecido é Kanding. Raguel, Kadol. Ele se apresenta como bonito, até gentil às vezes, como uma mulher bonita, até gentil às vezes. Mas então sua crueldade severa se revela porque ele é um mal, de natureza maligna. Perigo. Eu vou, disse. Ok, eu respondi com licença. Obrigado. Peço desculpas por pronunciar o nome de Jesus Cristo de forma desrespeitosa. Quente.
Obrigado, Senhor. O que mais eu preciso saber? Eu pergunto. Filha de Sião, de fé e de graça, você está prestes a testemunhar o que poucos já viram. A menos que esteja em uma posição de poder mundial, é o reino marinho que governa nos assuntos dos governos das finanças e dos relacionamentos do seu mundo. Como um santo filho de Deus, Jesus Cristo revelou a você. Sim, sim, ele revelou. Eu respondi rapidamente. Jeremy, Ellie falou. Regular. Hegel, ora. Obrigado, Jeremy Ellie. Ele respondeu e então disse: Tomem suas posições. Eu a acompanharei na reunião. Jeremy, Ellie e os outros 3 anjos desapareceram de vista enquanto um alívio me inundava. Eu não precisava ir o resto do caminho sozinha. Mesmo sabendo que Jesus Cristo, meu amor, nunca me abandona. Com certeza, ajuda a ver um poderoso anjo de Deus me acompanhando. Pela primeira vez, ele me deu um grande sorriso e então disse: Venha comigo. Eu o segui de perto, podendo pela primeira vez ver a opulência deste palácio. Aparentemente, este Asbil tinha uma predileção por metais preciosos e gemas. Dê-me sua mão, ordenou o santo anjo. Eu peguei sua mão estendida. Então, caminhamos através da parede de mármore branco. E imediatamente, ouvi vozes. Aparentemente, a reunião já estava em andamento. Embora estejamos abaixo do palácio principal e sua sala do trono, ali, nesta sala de reuniões, há outro magnífico trono de cristal com muitas pedras preciosas e com folhas de lótus gravadas e cobras. Flores e folhas de lótus, tem as flores também. Eu vejo as flores também, gravadas com flores e folhas de lótus e cobras. Sobre ele estava uma mulher bonita de cabelos escuros. Seu cabelo era longo e caía além da cintura. Seus olhos são escuros, seus lábios pintados de vermelho. Ela está nua, da cintura para cima, com muitas joias e colares sobre ela. Ela está fortemente maquiada, embora suas feições fossem impecáveis. Eu senti sobre ela espíritos sedutores de luxúria, que era como uma aura, ao redor dela, ou devo dizer, ao redor dele. Porque esta rainha é realmente o anjo caído Asbil, que através de uma enganação magistral se apresenta ao mundo como uma mulher. Olhei ao redor da sala e estava cheia de pessoas e nefilim. Percebi ao observar Asbil, como uma rainha se embelezando no trono, você. Isso também foi destinado a ser uma rebelião, como rebelião contra o Pai Deus, porque na criação, na ordem de Deus, o homem governa sobre a mulher. No reino de Lúcifer, muitas mulheres governam sobre os homens, ou realmente anjos caídos fingindo ser elas. Determinei que tudo sobre eles agora é falso, exceto sua criação pelo Pai, Deus e sua existência. Até mesmo o chamado poder deles é através de mentiras, enganação que manipula as mentes das pessoas. A rainha levantou os braços carregados com muitos braceletes, sinalizando para que todos ficassem em silêncio. Todos imediatamente obedeceram. Senhor, com licença. Foi só então que percebi que esta era uma reunião sendo realizada com os governantes e líderes atuais do nosso mundo, bem como outros membros de suas equipes, famílias e afins. Como minha boca se abriu de espanto ao começar a reconhecer, rosto após rosto, todas as pessoas que estavam na sala enorme e ricamente decorada. Quando Bill, a rainha, começou a falar. O ódio de vocês uns pelos outros não deve interferir com seus pactos e contratos que nos deram por juramentos solenes. Vocês se unirão como um único governo ou serão permanentemente extintos do poder, enquanto apodrecem em minhas masmorras. Chegou a hora de reafirmarem sua sólida lealdade ao meu governo. Eu sou a governante sobre seus governos. Meu poder me foi dado pelo próprio Lúcifer. Vocês me obedecerão. Ou quando todos se unirem em um único governo, não apenas destruirei vocês e tudo o que amam, mas
também destruirei suas terras. Vocês sabem, possuímos a tecnologia avançada muito superior a qualquer uma que compartilhamos com seus países individuais. Vocês se unirão sob uma única bandeira, liderada por Lúcifer, o filho escolhido de Satanás, que o mundo chama de Anticristo, que também está aqui hoje. Então ela, apontou para alguém à sua esquerda. A multidão se afastou o suficiente para que eu visse Emmanuel Macron separado do resto do grupo. A uma pequena distância. A sala inteira está silenciosa e tensa. Vi perto de mim alguém que reconheci como o primeiro-ministro Modi da Índia, e ao lado dele estava a presidente do México. Reconheço seu rosto, mas não me lembro do nome dela. Eu vi de pé. Não muito longe de Macron estava o presidente Trump e J.D. Vance. Reconheço Xi Jinping, assim como Kim Jong-un. O rei Charles também estava presente com seu filho, o príncipe William, mas não o príncipe Harry, que eu pudesse ver. Cada pessoa aqui tinha a bandeira de sua nação presa à roupa, então por esse meio pude identificar mais. Porque eu não sou muito ligado em política. Reconheci a bandeira da Dinamarca, o broche da bandeira, as bandeiras do Chile e do Chad, a bandeira da Etiópia usada por um homem. Também vi o presidente alemão Steinmeier, as bandeiras da Guiné, Haiti, Irã, Iraque e Japão estavam presentes. Vi Netanyahu de Israel parado não muito longe de J.D. Vance. Vladimir Putin estava no meio da frente da multidão, com Zelensky no canto traseiro esquerdo. O ódio deles um pelo outro podia ser visto nesta sala. Ainda assim, eles não ousaram deixar que isso interferisse nos negócios em questão. Vi um homem vestindo uma bandeira da Líbia, outro vestindo a bandeira da Nova Zelândia, Noruega, Sérvia e Espanha. Há tantos, acho que não conseguiria nomeá-los todos. Filha de Sião, do Tribunal Celestial, todas as nações estão presentes. O anjo, Raguel, disse-me em voz baixa. Eu acenei com a cabeça, não tentando mais identificar todas as bandeiras ou pessoas das nações. A rainha estava falando novamente. Não se desvie do curso de ação que traçamos para você, ou isso lhe custará caro. Para garantir sua lealdade contínua, cada um de vocês será inserido com um nanochip, que os conectará diretamente à IA, colmeia, onde suas mentes se tornarão uma com a colmeia. Com licença. Obrigado. Isso beneficiará tanto você quanto nós. Você não terá que depender da tecnologia moderna do mundo acima para enviar mensagens de um lado para o outro. Além disso, você estará nos ajudando a aperfeiçoar a marca de lealdade. Assim, quando for apresentada à população restante do mundo, já terá sido testada em sua maioria quanto à eficácia. Enquanto esperamos pela peça final que em breve será recuperada. Na nossa cidade irmã Atlântida, que o Deus do céu afundou por seu comando e escondeu sua localização. De nossas memórias e tecnologia. Elon Musk, como você bem sabe, já possui um implante que foi aperfeiçoado para seu corpo. E, através deste vínculo, ele conseguiu criar o link neural necessário. Por nossas instruções, através do sistema de IA. Assim, todas as mentes podem ser ligadas tanto ao homem quanto à máquina, disse a rainha, com uma grande voz de autoridade. Não pude deixar de sussurrar para o anjo Raguel. É mais como ligamentos com homens e demônios. Demônios dentro da IA é o que faz esses sistemas parecerem conscientemente conscientes. Sim, ele respondeu suavemente para mim. Assim que a rainha falou novamente. Este é o sinal de lealdade, e você o aceitará ou perderá sua posição, autoridade e riqueza. Claro, a escolha ainda é sua para fazer. Embora isso o conecte à colmeia sem a peça final, você não estará conectado uns aos outros, apenas diretamente à IA. Você ainda terá liberdade para fazer escolhas uma vez que aceite o próprio sinal, diferente da população quando estiver disponível ao público.
Uma vez que neguem o Deus do céu e seu imundo filho Nazareno e por sua própria vontade, escolham este sinal de lealdade, escolhidos para o amado filho de Lúcifer Macron. Eles nunca mais terão a capacidade de tomar uma decisão totalmente por conta própria. Eles se tornarão permanentemente escravizados a nós e suas almas condenadas. Você pode aceitar este sinal de lealdade em seu estágio inicial e ainda fazer parte do corpo governante do único governo deste mundo, desfrutando de toda a riqueza, poder e benefícios, ou pode ser escravizado com o restante da população em um momento posterior. A escolha é sua, ela disse. Elon e Barack estão na sala ao lado, prontos para administrar o sinal de lealdade. Vocês já prometeram suas vidas e trocaram suas almas que agora pertencem ao reino do Anel, do reino de Lúcifer. Venha, mostre-nos sua verdadeira lealdade. Renuncie ao Rei do Céu, o Deus e Criador de tudo, e seu Filho, e abrace completamente nosso mundo único e unificado. A sala ficou em silêncio por um momento. Então, lentamente, vozes começaram a dizer ao governo mundial, até que soou como um rugido poderoso. Com licença. Obrigado, senhor. Obrigado. Vi um olhar maligno e satisfeito no rosto da rainha enquanto ela apontava para a porta à sua esquerda, perto de Macron. Siga o escolhido e ele mostrará o caminho. Macron se virou sem dizer uma palavra e se dirigiu para a porta. Um Nephilim apareceu de algum lugar e abriu a porta, inclinando-se levemente para o anticristo. Você continuou andando sem nunca reconhecê-lo. As pessoas começaram a se dirigir para a porta. Notei o presidente Trump e J.D. Vance e vice-presidente estavam ficando para trás. A rainha apontou para o presidente Trump enquanto dizia: Você deve permanecer aqui sozinho. Temos mais negócios com estes e com estas palavras. Com licença. Temos mais negócios. Com estas palavras e um aceno de mão, ela dispensou J.D. Vance, que rapidamente saiu pela porta aberta, seguindo o restante dos líderes mundiais. Para serem alguns dos primeiros a tomar o protótipo da marca de lealdade. Fiquei momentaneamente atordoado quando percebi que nenhum governante ou líder aqui havia se recusado a tomar a marca da besta, a marca de lealdade do anticristo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a rainha do Mar da Índia, do Reino Marinho, começou a falar com o presidente Trump. Chegou ao meu conhecimento que você tem intenções de tentar mudar nosso acordo selado em sangue. Fizemos regras legais e vinculativas, até mesmo para o Deus dos céus, para esta terra que assinamos, quando você veio à Antártica. Esta é a primeira vez que todos os governantes e líderes mundiais vieram ao meu reino marinho ao mesmo tempo. Mas esta é uma prioridade máxima para que todos participem agora na marca de lealdade. Agora, Donald J. Trump, você foi criado como um privilegiado. De muitas maneiras, até mesmo aqui no meu reino. Por que você tentaria mudar nosso acordo agora? Não provei verdadeiro quando lhe disse que o Deus do céu permitiria que você fosse reintegrado, eleito como presidente de sua nação? O presidente Trump olhou para ele ou ela astutamente e respondeu: Sim, você provou. E eu ganhei. Mas agora sei que há muitas profecias surgindo, novas e antigas, dizendo que serei substituído por um curto período por uma mulher. Mais importante ainda, Kamala Harris. Estes são profetas do Deus Altíssimo. Isso foi escondido de mim e não fazia parte do nosso acordo. A rainha sorriu, um sorriso culpado, como uma criança que foi pega em uma mentira, mas também não tinha vergonha disso. Então ela falou: Donald J. Trump. Seu desejo por poder, riqueza e fama ainda o teria levado a tentar ganhar esta eleição, independentemente de tais
murmúrios proféticos. Eu te conheço muito bem. O acordo permanece o mesmo. Não está aberto para renegociações. Aceite ou deixe, mas lembre-se, nós governamos este mundo. Nós controlamos a riqueza e os governos, e uma boa maioria das pessoas que não são Nephilim. Qual é a sua decisão? Permanecer no poder para ser removido por um breve momento, mas depois tê-lo de volta ou perder tudo. Nosso controle é aceitando, desculpe-me, ou perder tudo. Você sabe bem, a única maneira de escapar do nosso controle é aceitando o Nazareno sobre nós, algo que você repetidamente recusou. Nós sabemos, porque nossos espiões nos relataram isso todas as vezes. Estou ouvindo, mas minha mente está girando, com todas as informações sobre a marca da lealdade, a marca da besta e seu protótipo, estágio de protótipo, sendo aceito por todos esses governantes e líderes mundiais. E agora isso com o presidente Trump? Eu o ouvi falar. Se não houver acordo a ser feito, então aceitarei, mantendo os termos originais do contrato como estão. Bom, como Bill, como a rainha do céu disse com uma voz sedutora de mulher. Você está dispensado. Eu observei enquanto o presidente Trump começava a se dirigir para a porta à esquerda, por onde todos os outros haviam saído, quando ouvi a rainha do céu chamar. Donald J. Trump. Ainda não. Você ainda não tem permissão para fazer essa escolha, para escolher a marca da lealdade, a marca da besta ou não, por ordens do Deus do céu. Aparentemente, ele ainda não terminou de tentar convencê-lo a aceitar seu filho. Então ela começou a rir e disse: talvez ele devesse olhar para o seu coração novamente. Acho que o seu é tão negro e maligno quanto o meu. Ela começou a rir, quase histericamente, com uma risada maligna e horrível. Então eu acordei abruptamente do sono, orando, imediatamente enquanto despertava completamente. Jesus Cristo, ó Jesus Cristo, as pessoas não sabem que estamos tão próximos dessas coisas, preferindo viver em um mundo de sonhos, de que isso nunca acontecerá durante a minha vida. Por favor, ore sobre essas coisas. Tente, teste e discirna isso. Aqui estão os versículos. Trabalho 26:5. Trabalho 18. Jeremias, tio, Dor, Colossenses 2:18. Amós 9:3. Lucas 8:17. Apocalipse 12:13. Isaías 42:10. Naum 3:8. Salmos 139:9. Apocalipse 11:18, Kalp Noé 11. Gálatas 1:8. 1 Timóteo 1:9-10. 2 Tessalonicenses 2:1-12 Atos, 7:40, 2-43 Gênesis, 6:1-4 Judas, versos 6-10, apenas um capítulo em Judas Apocalipse 21:21. Novamente, peço que você leve isso a Jesus Cristo em oração. Tente testar e discernir. Aqueles de vocês que não estão cientes do reino marinho, que é o reino das águas, parte do reino das trevas, é simplesmente isso. Mas é tão vasto porque há tanta água. E quando se diz que eles estão sobre os governos, eles estão sobre o poder, a riqueza. Quando eu disse relacionamento, eles são os que sabotam seus casamentos, que fazem você fazer acordos e ter maridos e esposas espirituais. Aqueles de vocês, diz. Isso não é isso, isso é um mito, isso é uma mentira. Eu conheci 2 pessoas pessoalmente que tinham maridos espirituais, eu sei que é verdade. Tudo bem, leve isso a Jesus Cristo em oração, tente testar e discernir. Eu continuo dizendo isso porque é o que você precisa fazer como filho de Deus. Prove, tente, teste e discirna tudo. E quando você está fazendo as perguntas, o que você está fazendo? Espírito Santo, me guie com licença.
Você está discernindo, testando o espírito dentro da pessoa. Então, por exemplo, se estou conversando com alguém e estou, para mim mesmo, estarei orando, Pai Deus. Agora, às vezes, eu sei imediatamente, mas ainda assim, este é um dos seus, ou é este o inimigo. Mesmo na internet, eu não faço as perguntas a eles, eu pergunto ao Senhor e direi: Senhor Jesus Cristo, isso é de você ou não? E se eu receber um sim, eles são meus, farei perguntas. E as perguntas são: você confessa? E confessar significa você faz, você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você faz essa confissão acreditando que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se eles disserem sim, então você sabe que é de Deus. Você confessa Jesus Cristo como seu Senhor? Jesus Cristo é seu Senhor. Você confessa e acredita nisso? Somente aqueles que têm o Espírito Santo podem dizer sim a isso. É a confissão e a crença, não o reconhecimento. A confissão de crença. Você confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você acredita e professa que ele é o confessor? Ele é o Filho vivo de Deus que veio a esta terra como Deus e homem. É isso que é. Se você não acredita e confessa que Jesus Cristo veio a esta terra como Deus e homem em carne, você está operando no espírito do anticristo. É o que diz em 1 João 4:1. Então isso é algo que você precisa buscar e orar a respeito. Vou ler para você. Não sou apenas eu falando. João 4:1. Começando com o versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Então você é instruído a provar, testar e discernir esses espíritos para ver se são de Deus. E você? Discerne o espírito dentro do que está sendo ensinado ou falado. E você discerne o espírito dentro da pessoa. Porque muitos falsos profetas e falsos profetas podem significar qualquer coisa falsa. Falsos. Apóstolos, falsos mestres. Quando você estuda mais a fundo, e quando você faz a busca de palavras, o estudo da palavra do grego no hebraico, este seria o grego. Muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Por isso, conheça o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa agora, esta é uma confissão de crença. Que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele veio em carne como tanto Deus quanto homem, é o que significa. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que viria e agora já está no mundo. Então, se você não acredita que Jesus Cristo veio em carne como tanto Deus quanto homem, há um espírito de anticristo agindo em você. Você precisa orar sobre isso se aceitou Jesus Cristo em seu coração. Você tem que acreditar no evangelho completo. Você não pode apenas pegar partes dele. Ele não era apenas um professor, um homem santo. Ele era um filho de Deus que veio a esta terra na carne de homem e como Deus. Ele era Deus e homem. Em um dos evangelhos, quando Jesus Cristo já havia morrido e ressuscitado, ele deu sua vida. Eles não puderam matá-lo. E ele apareceu aos 12 discípulos, apareceu a 10 dos discípulos. Não são mais 12. Porque Judas havia traído ele e estava morto, mas Tomé não estava com eles. E então, mais tarde, cerca de 8 dias depois, Tomé está na sala fechada, trancada, e Jesus aparece, e ele diz a ele: toca as suas cicatrizes. E Tomé declara: meu Senhor, meu Deus. Eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles sabiam que ele era Deus em carne. O mesmo, mas separado. Jesus Cristo disse em João 10:30: eu e o Pai somos um. Nossas mentes não conseguem compreender completamente como Deus existe, como Jesus Cristo existe, como o Espírito Santo existe, e eles são um, de alguma forma, eles são a divindade. E leve isso a Jesus Cristo em oração. Quando você tenta, testa e discerne isso, saiba que há muitas maneiras pelas quais o inimigo pode enganá-lo, copiando e colando no Commons. E a declaração é: Jesus Cristo, seu Senhor, quando se trata disso. Porque eu estive diante de um anjo caído que disse:
Jesus é meu Senhor. Está admitindo que Jesus Cristo é meu Senhor. E você sabe, é de Jesus Cristo que você está falando, porque Paulo já menciona isso, João já menciona isso, você sabe, em seus diversos lugares. Jesus Cristo, seja específico, Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio a esta terra por nascimento virginal, que deu sua vida no Calvário e ressuscitou no terceiro dia, vitorioso, triunfando sobre a morte e o túmulo, a morte e o inferno. Jesus Cristo, a quem todo o poder foi dado. Jesus Cristo, o nome acima de todos os nomes, de acordo com Filipenses 2:9, é a quem servimos. Então, quando professamos Jesus Cristo como nosso Senhor, estamos professando tudo isso. Acreditamos e professamos que esta é a verdade. Leve isso a Jesus Cristo em oração. Essas coisas certamente estão por vir. Se você não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, agora é hora de parar de ficar em cima do muro quando você está em cima do muro. Você se juntou novamente ao reino das trevas, você só pode pertencer a um reino. Você precisa se arrepender e voltar como o filho pródigo voltou. Quando você peca e já aceitou Jesus Cristo em seu coração, você precisa se arrepender. Você recebe um espaço para se arrepender. Se você não se arrepender nesse momento, então será permitido que você seja perseguido e que o inimigo o ataque. Por um lado, você se juntou novamente ao inimigo por um acordo. Se você pecou, é um acordo. Outra coisa, todos os deuses estão permitindo isso para trazê-lo de volta ao rebanho, ou tentar trazê-lo de volta. Se você nunca conheceu Jesus Cristo, deixe-me convidá-lo hoje a aceitá-lo em seu coração. Ele um amor como nenhum outro. E você não precisa se limpar. Jesus Cristo irá limpá-lo. Você vem como está. Se você está cansado de carregar o fardo, se está cansado de sempre parecer estar sozinho, de ser derrotado, tentando preencher sua vida com tudo que nunca satisfaz, deixa você vazio. Você está procurando por Jesus Cristo e Deus Pai. Esse amor perfeito que ultrapassa todo entendimento. Por favor, diga esta oração comigo. Jesus Cristo, fale ao meu coração. Mude minha vida. Transforme meu coração de pedra em um de carne. Perdoe-me de todos os meus pecados, eu oro e peço. Eu confesso e acredito que você é o Filho de Deus que veio a esta terra como Deus e homem. Eu confesso e acredito que você veio por nascimento virginal e que deu sua vida no Calvário e ressuscitou no terceiro dia vitorioso. Peço que seu sangue me lave e eu te aceito em meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Em seu grande nome, Jesus Cristo, eu oro e peço. Amém. E a palavra de Deus diz em Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e o Senhor sendo o Senhor Jesus Cristo. Recomendo que você obtenha sua Bíblia impressa. Eu tenho a KJV e muitas pessoas não gostam da KJV. E eu entendo a história com o rei James. E eu entendo que há alguns que dizem que Jeová não é o verdadeiro nome de Deus. É como Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. É aceitável, porque quando traduzido é assim que o reconhecemos. Mas você tem que orar e levar esse Jesus Cristo em oração. Porque ainda uso a KJV. Mesmo sabendo que há, eu ainda uso a Septuaginta. Eu esqueço como isso é chamado. E a Genebra e outras Bíblias, porque eu sei que Deus está nesta palavra. Como eu sei disso? Porque quando você estuda os avivamentos, os grandes avivamentos, foram muitas almas, como a Rua Azusa e outros. Foi através da versão King James que eles pregavam. Então, novamente, é o Espírito Santo revelando a verdade da palavra de Deus. Eu não vou discutir sobre traduções, estou apenas dizendo que você precisa entender que o Espírito Santo vai te ensinar com o que você tem. Leve isso a Jesus Cristo em oração,
Porque, novamente, eu fui salvo sob o nome de Jesus Cristo, não Yeshua HaMashiach. Mas eles são um só. Esta é uma tradução, a forma como o nome dele é traduzido e é conhecido por mim, Jesus Cristo. E eu sou salvo e comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Posso dizer, Jesus Cristo é meu Senhor. Essa confissão e crença é que ele é meu tudo. Então, novamente, deixe o Espírito Santo te guiar para qual tradução você precisa ler. E eu digo isso com amor. Isso é algo que muitas pessoas continuam querendo que eu mude da KJV e até que o Senhor Jesus Cristo me diga para vou permanecer onde estou. E eu não estou sendo enganado. Eu apenas sei, fazendo a pesquisa, que o poder de Deus se manifestou através do ensino e da pregação pela KJV. Mas eu também leio os outros que faço. E não me refiro a todas essas traduções, quero dizer, a Septuaginta, acho que é assim que se chama a de Genebra. E eu tenho uma Bíblia hebraica, né? Eu estudo muitas delas agora, mas esta é a que eu leio muito por conta própria. Então, por favor, leve isso a Jesus Cristo em oração, tente testar e discernir isso, porque eu conheço o Espírito Santo. Se eu fizer o esforço de colocar a palavra de Deus, me ensinaria e me conduziria à verdade. Como diz João 14:26. Então, que Deus abençoe. Permaneça sob o sangue de Jesus Cristo. Orem uns pelos outros. Perdoe seus inimigos. Eu sei que essas coisas estão chegando. Elas estão. Deus abençoe.